Fala, meu povo. Eu li os comentários de vocês. Vocês acham que não, mas eu li os comentários de vocês me ridicularizando por conta do meu áudio ridículo no último vídeo. E olha que eu ainda coloquei o noise cancelling. Acontece simplesmente o seguinte: a luz aqui tá azul, a luz aqui tá azul. Eu só não sabia que tem uma segunda luz que tinha que parar de piscar. Testei antes de gravar isso daqui. Vai dar certo. Se já deu certo aqui, você já tá escutando, dá um likezinho aí. Na moral, por pena, por dó, tô fazendo esse conteúdo aqui para vocês para falar da vitória do Barça sobre o Celta 4-2. Mais uma vez, como sempre, um jogo que o Barcelona poderia ter se complicado por conta da fragilidade do sistema defensivo como um todo. Primeiro gol, o Celta escapa muito facilmente da linha de impedimento do Barça. E um segundo ponto, que é tudo que vai no gol entra, né? Literalmente, um terço do que vai no gol entra. O Barcelona é muito frágil defensivamente dentro da sua grande área, basicamente em situações de 1 contra 1. Não é a especialidade do Szczesny, que é um goleiro regular, ele não tem nenhuma grande especialidade, mas essa temporada especialmente está muito fácil bater o goleiro do Barcelona, sem muito reflexo, envergadura, velocidade para chegar rapidamente à bola ou para fechar o ângulo dos adversários. Peguei aqui para vocês verem, daqui a pouco eu vou explicar mais o jogo, vou falar do grande jogo do Frenkie de Jong, vou falar do bom Rashford também, enfim, vou falar mais. Mas é o seguinte, o Barcelona é o time que menos recebe finalizações em La Liga. 104 finalizações, depois de 12 jogos, numa média de 8,7 finalizações por jogo. É o 12º que mais recebe no alvo, ou seja, você sai do que menos recebe finalizações para o 12º que mais recebe no alvo. É o time que mais recebe finalizações dentro da área, percentualmente. 80% das finalizações contra o Barcelona são dentro da área, tem a ver com o estilo de jogo do Barça, né? Que permite que os adversários cheguem dentro da área para finalizar cara a cara. E o que mais chama atenção, 45 chutes que o Barcelona recebeu foram no alvo. É quase metade dos chutes. E 15 gols. 45 no alvo, 15 entraram. Ou seja, 1 a cada 3 chutes que vai no alvo do Barcelona entra. E contra o Celta, essa proporção foi ainda pior. O Celta finalizou 5 vezes, 3 no alvos, 2 gols e uma defesa do Szczesny. É muito difícil competir assim. Tem culpa o Szczesny? Tem culpa o Szczesny. Mas é todo o sistema, né? É um sistema de marcação avançado, que a pressão ruim na saída, no passe do adversário, e depois também o Szczesny deveria de vez em quando levar melhor nos 1 contra 1. Praticamente nenhuma é dele, todas são dos atacantes. João Garcia deve voltar depois da data FIFA e isso deve melhorar. Claro que o João Garcia vai tomar gols de 1 contra 1, mas é que hoje basicamente todos. E o gol do Borja Iglesias, o segundo gol do Celta, nem é uma jogada de 1 contra 1, é um belo tirambaço de fora da área, mas não é nem tão colocado assim, né? É forte no alto, mas não é tão angulado, ele é meio, quase que no meio do gol, entre o meio do gol e a trave. Enfim, acho que o Szczesny poderia ter feito algo mais, embora um lance que eu acho que é o único erro do Frenkie de Jong no jogo. Primeiro, que ele não sai para fazer a linha de impedimento com seus companheiros, e segundo, que depois ele afunda demais dentro da área e a entrada da área está livre para o Borja Iglesias finalizar. Falei da defesa e desses dois problemas que o Barcelona teve. De resto, foi um grandíssimo jogo do Frenkie de Jong. Está jogando muito bem, de 5 e de 8. A ausência do Marc Casador hoje fez com que o Frenkie de Jong voltasse a jogar de primeiro volante. E ele jogou bem demais, acertou 116 dos 120 passes que tentou. E não foram só passes fáceis, ele deu sentido de jogo ao time, ele ajudou o time no ataque, ele recuperou muitas bolas. É o melhor Frenkie de Jong desde quando ele surgiu, assim, tá jogando cada vez melhor. Quando ele aparece no Ajax, ele demonstrava que poderia fazer esse tipo de jogo e jogar nesse nível, e tá jogando num nível realmente muito alto. Não foi um grande dia nem de Firmino, nem de Dani Olmo. Do Dani Olmo já é normal, né? Ainda não foi... É um jogador que ainda não pegou no tranco essa temporada, e o Firmino também teve abaixo, né, nesse jogo contra o Celta. O Eric Garcia, eu acho que também jogou muito bem. Aliás, para mim, ele é o melhor defensor do Barcelona nessa temporada. Defende bem como zagueiro, defende bem como lateral direito. Acho que o Eric não foi bem no jogo contra o Real Madrid, mas de resto acho que ele está jogando bem. E jogou bem de novo, melhor do que o Condé hoje na lateral direito. O Condé não começa bem a temporada também. E na frente, o Lamine não teve um super dia de duelos de 1 contra 1, de levar vantagem. O Lamine ganhou 5 de 17 duelos, é um número baixo.
e segundo o SofaScore, 1 de 7 dribles. Mas de novo deu sensação de perigo, de passes, de receber muitas bolas, participou muito do jogo, não foi um Lamine apático como em outros jogos que praticamente não recebia bolas, dessa vez sim, embora tenha sido o grande jogo do Lewandowski e até do Rashford, né, que termina com 2 assistências. O Lamine faz o gol do 3-2, que é quase que o gol da vitória, mas é o grande jogo do Robert Lewandowski, primeiro triplete dele nessa temporada, né, primeiro hat-trick do Robert Lewandowski nessa temporada, 7 gols em 9 partidas, boa participação do Rashford também, que tem 6 gols e 7 assistências em 16 jogos dessa temporada, e o Lamine vai somando números de novo, 6 gols, 5 assistências, bons números do Lamine em 11 jogos, 11 participações em gols. Ataque do Barcelona vem funcionando muito bem, apesar de não ter o Rafinha, machucou em setembro, vai voltar no meio de novembro, quase 2 meses sem o Rafinha. Não tem o Pedri nesse momento, tem o Lamine que não está 100%, o Lewandowski voltando de lesão e o Dani Olmo que ainda não pegou no tranco. Ainda assim esse time está fazendo muitos gols, tem uma média de 2,75 gols por jogo, deixa eu ver se eu tenho isso aberto aqui, 2,75 gols por jogo, temporada passada a média foi de 2,90, ainda tem uma média menor que da temporada passada, a média de gols sofridos está bem mais alta, 1,38 contra 1,2. De um jogo que o Barcelona perdeu o Marc Casador antes da bola rolar e o técnico do Celta reclama muito disso, não é nem que ele machucou no aquecimento e tal, foi antes do jogo começar ali mesmo, então isso mudaria um pouco ali a tática do jogo, mas essas coisas acontecem, o jogador se machuca no aquecimento, antes de começar o jogo, e aí muda um pouco a tática do Barcelona e como que o Celta ia marcar, isso prejudica um pouco o time da casa, segundo o treinador do Celta, e depois reclamam também do pênalti. Teve um pênalti marcado assim contra o Barcelona essa temporada, uma mão na bola do Baldé contra o Levante, né? Vocês vão se lembrar. E dessa vez é marcado pró-Barcelona, a mão do defensor do Celta tá para fora do corpo, tá para o alto, toca na mão dele e é pênalti. É uma rodada super importante para o Barça, porque o Real Madrid teve um desses jogos muito difíceis contra o Rayo Vallecano fora de casa, o Barcelona já perdeu 2 pontos lá e o Real Madrid também perde 2 pontos lá. Nesse momento, a diferença dos dois times ao confronto direto são 3 pontos. Tivesse o jogo terminado empatado no Santiago Bernabéu, acho que não teria sido justo, o Real Madrid foi melhor, mas enfim, tivesse terminado empatado no Santiago Bernabéu, as equipes teriam o mesmo número de pontos. E aquilo que eu falo do modo sobrevivência do Barça, o maior prejuízo, por assim dizer, é ter empatado com o Clube Brugge na Champions, embora a tabela do Barcelona na Champions seja depois do Chelsea, bem administrável ainda, é que esse jogo contra o Chelsea é muito importante. Chega a data FIFA, vamos ver como é que o Barcelona vai conseguir ter administrado os minutos dos seus jogadores. Por exemplo, se o Lamine Yamal, se a Espanha se classifica no primeiro jogo, se o Lamine não joga a segunda partida, como que os outros jogadores serão administrados nessa data FIFA, porque depois a gente volta no meio de novembro, dezembro, sem parar até o Natal, 40 dias quase, 30 dias, 35 dias de futebol sem parar, e depois em janeiro, Supercopa, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, enfim, o Barcelona vai ter que encorpar, coisa que ainda não aconteceu nessa temporada, vai ter que encorpar. Estou curioso para ver retornos de Pedri e de Rafinha, quando que vão acontecer. Quando esses dois jogadores voltarem, se o Lamine tiver menos dores por conta da pubalgia, dá para começar a imaginar o Barcelona de novo. Por enquanto, eu estou querendo ver se esse time sobrevive, se consegue fazer mais gols do que toma, e se consegue se defender um pouquinho melhor. Tá bom o ataque, 2,75, 3 gols contra o Clube Brugge, 4 gols contra o Celta, precisa disso mesmo para ganhar. Nem 3 gols garantem uma vitória do Barcelona, mas o que a gente está vendo, que esse time toma 2 gols toda hora, é que pelo menos 3 gols o Barça precisa fazer. E a gente vê aqui, quando o Rashford tem 6 gols e 7 assistências em 13 jogos, quando o Lewandowski já tem 7 gols em 9 jogos, que o Lamine tem 6 gols e 5 assistências em 11 jogos, pelo menos os números ofensivos estão carregando esse time, porque os defensivos não, porque o time marca mal e porque lá atrás tem um goleiro que defende muito pouco. É isso, meu povo. Boa semana para vocês, hein? O áudio dessa vez eu acho que funcionou. Vamos torcer para isso. Deixa um like aqui e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau.